Então, gente, boa tarde. Vamos retomando aí as nossas aulas de filosofia e hoje nós iremos abordar a filosofia de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino é o filósofo, né, o principal filósofo representante da filosofia escolástica. De maneira sintética, nós podemos observar que São Tomás de Aquino vai dar à razão uma situação de privilégio, no entanto, sem abandonar os princípios que são inerentes à fé, né? E aí a gente vai estender isso ao próprio pensamento teológico. Então, para São Tomás de Aquino, a sabedoria é a maior perfeição da razão. E sua principal função é perceber a ordem nas coisas. Então, o nosso intelecto ele tem a função de ser esse organizador, ser esse elemento que oportuniza a cada um de nós estabelecer conexões de entendimento que nos levam a otimizar a nossa fé, que levam a fazer com que as nossas referências no que tange às perspectivas daquilo que nós acreditamos sejam as mais autênticas possíveis. Então, Santo Tomás de Aquino é um filósofo, né, que marca a corrente escolástica da filosofia medieval. Num primeiro momento, os seus temas, as suas abordagens não são levados em consideração, até mesmo por conta ainda da forte influência que Santo Agostinho ainda expressa dentro da filosofia medieval, mas que, com o decorrer do tempo, as suas formulações teológicas e, principalmente, as suas formulações filosóficas vão dando um sentido e uma autenticidade que depois tornam, né, Santo Agostinho um dos doutores da igreja, né, ou aquele pensador que trouxe, né, a revelação de Deus para os homens numa autenticidade incomparável. Então, Santo Agostinho afirma que é consciente de que o principal dever da sua existência é justamente o esforço para que toda a sua produção filosófica e teológica fosse um comunicar sobre Deus, né? Que as palavras, né, que os sentidos produzidos na sua filosofia e na sua teologia sempre revelem, sempre estejam conectados a essa explicação do que seja Deus. Bem, por parte do pensamento tomista, que é o pensamento de Santo Tomás de Aquino, uma forte influência do pensamento de Aristóteles. E aqui, dois pensadores árabes vão ser fundamentais, né, que são Avicenna e Averroes, que vão oferecer, né, essa maneira aristotélica de se compreender a realidade. E nós podemos já observar isso na filosofia de Santo Tomás de Aquino, a partir do momento em que ele enfatiza e dá uma importância à realidade sensorial, ou seja, os nossos sentidos, audição, tato, visão, paladar, eles são elementos que nos fazem compreender a realidade. E é a partir dele que nós desenvolvemos determinados princípios, né? Como o princípio de não contradição, aquele que reforça que o mesmo ser ele não pode ter duas realidades, ou ele é ou não é. O princípio de substância, aquele que dá origem, que forma todas as coisas. O princípio da causa eficiente, ou o princípio da finalidade, né? Todos nós temos um direcionamento, todos nós temos um objetivo enquanto seres. E o princípio do ato potência. Quer dizer, nós podemos nos moldar, nós podemos nos tornar melhores, mas naquilo que nós nos tornamos melhores, nós somos ato em si, né? Nós somos, aspas, perfeitos. Santo Tomás de Aquino ele trabalha essa distinção entre filosofia e teologia, afirmando que a teologia ela vai se ocupar das coisas sobrenaturais, logo vai se referir aos conhecimentos de fé, enquanto a filosofia ela vai se preocupar com a ordem natural das coisas e vai estar nesse sentido interligada aos conhecimentos produzidos pela razão. Ambas, na visão do filósofo, são conciliáveis. Por que elas são conciliáveis? Porque elas têm origem em Deus.
né? Tanto a fé quanto a sabedoria, quanto a razão, elas nascem do ser perfeito de Deus. Então, o conhecimento nessa perspectiva ele deve ser entendido como capacidade daquele que conhece em aprender imaterialmente a forma daquilo que se conhece. Ou seja, o nosso intelecto ele é capaz de pensar, de estabelecer princípios e relações não só com aquilo que é físico, mas também com aquilo que é metafísico. Nós podemos elaborar, sim, uma ideia de Deus, nós podemos realizar, nós podemos construir, sim, o entendimento daquilo que seja a nossa alma e a nossa interioridade. Nessa perspectiva, eu considero os dois tipos de conhecimento. Tanto conhecimento sensível, que se origina dos nossos sentidos, daquilo que se ouve, daquilo que se vê, daquilo que se fala, como também do nosso pensamento intelectivo, quer dizer, do nosso pensamento racional, daquilo que está presente, né, daquilo que se formula dentro das nossas condições psíquicas de pensamento. Então, o conhecimento ele ocorre como um processo de abstração da realidade sensível. É como se nós trouxéssemos para dentro de nós mesmos toda uma realidade material. Quer dizer, eu não preciso, por exemplo, ter dentro de mim um oceano para que eu tenha um entendimento do que essa palavra ela representa. Eu não preciso ter dentro de mim uma montanha para me construir, identificar uma ideia sobre uma montanha. Então, a nossa inteligência ela deve abstrair as coisas sensíveis e particulares. Por quê? Porque ela deve buscar a essência universal presente nessas coisas. Tudo que existe tem uma essência, né? E nós vamos mais à frente entender o porquê desse entendimento. Bem, razão e fé, filosofia e teologia. Como é que essas situações elas se conectam e como uma complementa e colabora com a outra? Santo Agostinho propõe que tudo deve a Deus, né? A começar pela sua vida, e que cada palavra dentro da sua existência deve revelar esse sentido de Deus. Então, a verdade começa, assim como foi para Agostinho, como algo revelado. Então, somente Deus foi capaz e é capaz de revelar as coisas e de tornar o discurso dessas coisas corretos. E esse discurso, ele se dá para os homens, né? E o homem, ele estabelece um princípio de entendimento, tanto de si, como do mundo que o cerca. Então, a filosofia, embora seja distinta da teologia, mas uma colabora, né, para a perfeição e para a melhora da outra. A diferença ela está no fato de que a filosofia, de certa maneira, elabora, às vezes, conhecimentos imperfeitos, né, das coisas que são pertinentes à teologia, quer dizer, a filosofia ela não consegue abarcar com inteireza todas as coisas, mas, no entanto, ela oferece condições de esclarecer aspectos, né, que, de determinada maneira, fazem, né, com que o pensamento teológico se desenvolva de maneira mais efetiva. Então, a teologia ela retifica a filosofia, no entanto, não a substitui, né? Ela tem um papel importante, mas assim como a teologia, a filosofia também tem a sua autonomia própria, né? Tem a sua maneira de abordar, de estabelecer o conhecimento. Então, a fé, no entendimento do filósofo, melhora a razão, assim como a teologia ela pode melhorar a filosofia. Então, torna-se necessária uma correta filosofia para que haja e seja possível uma boa teologia. Então, a gente percebe essa correlação entre essas duas formas de se entender, né, e de se propor conhecimento. Então, é preciso partir, na visão de Santo Tomás de Aquino, das verdades racionais. Por quê? Porque é a razão que nos une, é a razão que nos torna indivíduos de comunidade e de comunidade dentro das perspectivas do conhecimento. Então, o homem e o mundo, eles gozam de relativa autonomia, sobre a qual deve se refletir com instrumentos da razão pura, fazendo assim frutificar o nosso potencial cognitivo, ou seja, a nossa capacidade de entender as coisas. Tá? Bem,
O pensamento tomista também tem uma estrutura fundamental para a metafísica. E aqui nós vamos trabalhar o conceito de ente. O que é o ente? Ente é tudo aquilo que existe. O ente são os seres. Então, Santo Tomás de Aquino ele aponta para dois entes, né? O ente lógico e o ente real. No ente lógico, nós vamos observar que a sua função é unir os vários conceitos, né? Sem por isso pretender que eles existam efetivamente na realidade. Quer dizer, nós podemos imaginar, nós podemos estabelecer conhecimentos abstratos, né, que fazem parte da nossa capacidade intelectiva, sem necessariamente que eles se materializem. Quer dizer, Deus se propõe nessa perspectiva. Deus não se materializa enquanto ser, mas nós somos capazes de abstrair essa ideia de Deus. Então, nem tudo o que é objeto do pensamento existe no modo como nós pensamos. Quer dizer, a nossa racionalidade ela tem essa peculiaridade. Então, o caráter universal dos conceitos é fruto do poder da abstração do intelecto. Os entendimentos que nós estabelecemos são originados, eles são, digamos assim, construídos a partir dessa perspectiva da nossa racionalidade. O outro ente, proposto por Tomás de Aquino, é o ente real. Então, tudo que existe, né, e Deus é ser, e o mundo tem ser, está interligado a isso. Então, em Deus, o ser se identifica com sua essência, seu ato puro, né? É um ser subsistente. Na criatura, se distingue da essência. Por quê? Porque, em determinado sentido, esta não é existente, mas essa tem existência. Quer dizer, o homem ele tem um início material e ele tem um fim material. Então, a essência indica o que é uma coisa, o conjunto dos dados fundamentais pelos quais os entes se identificam em si. No que se refere a Deus, a essência se identifica com o ser, mas para todo o resto significa aptidão para ser, isso é, potência de ser. Então, o mundo em seu conjunto, né, em sua contingência, que pode vir ou não ser. Então, nessa perspectiva, o que a gente pode observar dentro do pensamento tomista é que a essência das coisas é fundamento segundo o qual, né, elas passam a existir, né, elas passam a ter a existência. Elas não são uma existência em si, mas elas passam a ter essa existência. E a metafísica, nesse sentido, torna-se uma metafísica do ser, né, das coisas existenciais. Bem, Santo Tomás de Aquino vai propor os chamados 5 caminhos para provar a existência de Deus. Tá? Então, nós vamos estar analisando esses 5 caminhos. Então, o primeiro deles é o caminho da mutação. Tá? Tudo aquilo que muda é movido por um outro ser. E aí nós vamos recordar daquela ideia, né, do Aristóteles, do primeiro motor. Né? O primeiro motor é aquele que consegue movimentar toda a realidade, mas que não necessita ser movimentado. Então, uma coisa pode ser levada a ato, ou seja, a sua perfeição, somente em virtude de um ente que em si já é ato, ou seja, em si já é perfeito. Então, nós só podemos mudar, nós só podemos constituir na visão de Tomás de Aquino essa ideia de perfeição, porque existe um ser perfeito em si. O segundo aspecto, o caminho da causalidade eficiente. Então, há uma causa que produz e que não é produzida, e aí nós lembramos também daquele pressuposto do Aristóteles, não é? Tudo que existe tem uma causa que antecede, não é? Que dá origem a todas as coisas, e aí ele vai acabar propondo a chamada causa eficiente. Né? Essa causa eficiente ela é incausada, ela não precisou de origem, por isso que essa causa ela é princípio, ela é substância, ela é fundamento, ela é a causa de todas as outras causas, né? Sem necessidade de algo que fosse anterior. O terceiro caminho proposto por Santo Tomás de Aquino é o caminho da contingência. Então, para ele, é preciso admitir que há um ser que sempre existiu, que é necessário e que não tenha fora de si causa para sua existência. Ou seja,
Deus, ele não se torna algo, digamos assim, que se transforma. Deus já é ato em si, né? Então, Deus, ele é causa da necessidade de todos os seres contingenciais. Deus em si se basta, né? Ele não precisa de acréscimos, ele não precisa de retiradas, né? Ele é capaz, né, de produzir para si tudo aquilo que se pode entender como necessário. Nessa mesma perspectiva, o quarto caminho é o caminho dos graus de perfeição. Existe um ser com o máximo dessas qualidades, ou seja, deve haver algo, né, que para todos os entes é causa do seu ser, da sua bondade, da sua perfeição. E essa ideia de perfeição, ela se dá justamente porque existe um ser absolutamente uno, verdadeiro e bom, não é? Para o qual toda a problemática dos outros seres, não é, se encaminha. Quer dizer, se nós temos a ideia de bondade, é porque existe, não é, um ser que em si é bom. Se nós temos uma ideia de verdade, é porque existe um ser em si que é verdadeiro. E o último aspecto, o caminho do finalismo, né? Santo Tomás de Aquino afirma, né, que a inteligência que dirige todas as coisas da natureza, ela é o grande objetivo, é a grande finalidade. Então, desse modo, é preciso remontar a um ordenador, né? Esse ordenador que seja dotado de conhecimento, seja dotado de condição, né? E para o qual, né, ele oportuniza a todos os seres um modo específico no qual, de fato, eles operam. Então, Deus é aquele que dá movimento, Deus é aquele ser que dá fundamento, né, e objetividade a todos os outros seres. Então, essa foi a nossa aula sobre Santo Tomás de Aquino. Continue na leitura do material e até o próximo encontro.